Fala pessoal, passando aqui para fazer uma análise desse triste acidente que aconteceu com a garota Bianca, de 11 anos, no Rio Grande do Sul, que caiu num cânion, e quais são as implicações, o tipo de resgate que é feito, algum comparativo até mesmo com o que aconteceu lá na Tailândia. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Léo Fará, eu sou capitão da reserva do Corpo de Bombeiros, especialista em emergências e desastres, atuei por mais de 20 anos no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, e eu venho sempre aqui falar sobre esses casos, né, de eventos naturais extremos, liderança e outros assuntos atinentes a essa área. Então, para quem não me conhece aí, por favor, né, para que a gente continue fazendo esse tipo de conteúdo, deixa seu like, faça sua inscrição aí que ajuda bastante. Mas sem enrolação, a gente viu, né, na tarde, no final da tarde ontem, a notícia desse resgate que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Os bombeiros do Rio Grande do Sul se mobilizaram rapidamente para ir para esse cânion. Fizeram as buscas com câmera térmica e encontraram a garota a mais ou menos 70 metros do local original. Enviaram helicópteros também, o resgate se estendeu por toda a noite, mais de 10 horas de resgate, quase 11 horas de resgate, e infelizmente quando conseguiram acessar o local, a garota estava, né, aparentemente aí sem vida. Digo aparentemente, gente, porque nós bombeiros, a gente não pode atestar óbito, tá? Então, por mais que a gente tenha os sinais evidentes do óbito, quem atesta óbito aqui no Brasil é o médico. Falo aqui no Brasil porque nos Estados Unidos, por exemplo, o paramédico ele pode atestar. E algumas situações, né, as pessoas podem falar, poxa, Léo, mas usou um drone de câmera térmica e conseguiu ver a imagem que ela estava quente. Então, gente, infelizmente, nesse tipo de acidente, às vezes a criança, né, caiu de uma altura muito grande, às vezes faleceu por trauma, não sei qual foi a causa de morte, mas faleceu por traumas, o corpo ainda está quente, o drone ele consegue captar uma diferença de temperatura muito evidente, né? Por menor que ela seja, tá? Para o drone fica evidente essa diferença de temperatura. Então, enquanto o ambiente ali está numa certa temperatura, o corpo está em outra. E a gente consegue, através do drone, captar isso. Então, é óbvio, o resgate ele é demorado porque é um resgate muito técnico. Nesse tipo de terreno, né, num cânion, por exemplo, a gente não tem o que a gente chama de ponto de ancoragem, né? Você não tem um lugar para amarrar a corda. Muitas vezes esse resgate ele tem que ser feito a ancoragem nos próprios militares. Os militares sentam no chão, fazem um sistema de corda e fita, que a gente chama de equalização, para descer. E também para conseguir fazer a subida da maca com a vítima, né, com o corpo da vítima. Então é muito complicado. Vocês vão ver nas imagens, por exemplo, que eles utilizaram um sistema de tripé. É um tripé que a gente coloca, a gente ancora ele no chão para mudar a altura do ponto de ancoragem para a gente conseguir, para a corda ficar na parte de cima. Existem alguns sistemas que a gente utiliza também, que é como se fossem grampos, né? Barras de ferros que a gente bate no chão, entra no chão, e através dessas barras de ferro a gente consegue fazer o sistema de ancoragem ali para resgatar as vítimas também. Então é um resgate que ele é demorado. Tamanho da corda, quantidade de equipamento, o frio muitas vezes intenso, isso tudo são fatores que demoram. Mas o interessante da gente observar e fazendo um comparativo com o resgate que aconteceu na Tailândia, né? Desde o momento que os bombeiros chegaram, ninguém saiu. Todos ficaram lá até concluir o resgate da Bianca. Então passaram a noite, tentaram acesso. Por maiores que fossem as dificuldades, eu tenho certeza que tivesse chovendo lá, eles teriam permanecido lá. A não ser que existisse um risco muito grande de vida para os bombeiros, eles, né, continuaram o tempo todo no resgate. O helicóptero foi lá fazer o sobrevoo, mas a gente tem que entender que, dependendo da altitude, o ar é muito rarefeito, você tem rajadas de vento que desestabilizam a aeronave, e aí o uso de uma aeronave ele pode ser um fator que é mais complicador do que uma solução para um resgate como esse. Então quem define isso é quem está à frente do resgate, o comandante do resgate, ele que define isso, como que ele vai fazer para acessar, né? Localizar, acessar, estabilizar e transportar. Né? Eu falei isso no outro vídeo, que tem da Juliana, né, que é a garota lá da Tailândia, a sigla LAET, né, L-A-E-T, localizar, acessar, estabilizar e transportar, que são os passos que a gente faz para realizar esse resgate. Então, pela rapidez, né, foi um resgate rápido, porque esse resgate ele é extremamente difícil,
provavelmente ela deve ter falecido até mesmo na queda. Algumas considerações em relação a esses locais turísticos, né? São locais que muitas pessoas, né, elas não conseguem verificar, evidenciar o risco. Ah, mas como é que deixou a garota sozinha? Gente, fazer assim um desabafo para vocês aqui. Eu já tive um problema de um acidente com meu filho ser atropelado. Questão de segundos, né? Por um milésimo de segundo, ele decidiu atravessar a rua para ver um animal, soltou da minha mão, na mesma hora passou uma moto e atropelou ele. Então, se for falar assim, poxa, mas será que foi descaso meu? Será que eu tive culpa disso? Será que os pais têm culpa? Muitas pessoas começam a falar sobre culpa dos pais, né? Essas situações que são muito chatas, porque os pais eles não têm, jamais imaginariam isso. Né? Às vezes é uma fração de segundos para isso acontecer. Às vezes viu uma ave, viu alguma coisa. As pessoas estavam lanchando ali, eu acho que almoçando. Então não é certo a gente ficar querendo achar um culpado. Mas quando a gente olha para um lugar turístico como esse, aí eu remonto à época que eu fui fazer um curso de pós-graduação no Japão e eu tive a oportunidade de visitar vários locais turísticos de como que o japonês ele faz a prevenção de crises e desastres. Todos esses locais têm as placas de riscos envolvidos, então risco de queda, risco de chuva, risco de eletrocução, risco de tsunami, risco de terremoto. Tudo é preparado para isso. Será que o ideal é ter grade? Ou não? Porque é um parque natural. Se você colocar a grade, vai ter um impacto, não só um impacto ambiental muito grande, mas um impacto visual. Ou então limitar até onde as pessoas podem ir, através de cordas, sinalização, uma pessoa que fica lá orientando. A gente tem que entender que muitas vezes, nesse tipo de situação, né, vamos dar como exemplo uma piscina de um clube que não tem sistema de segurança nenhuma. Até o dia que acontece um acidente com alguma garota que ficou presa no ralo, o cabelo ficou preso no ralo. A partir disso, o clube vai e começa a colocar salva-vidas. Só que o salva-vidas, vocês concordam que se não mudar o sistema do ralo, por mais que o salva-vidas atue preventivamente, pode ser que por uma distração, por sermos humanos, uma criança novamente ela fique presa ali no ralo? Então quando a gente identifica um risco, quando a gente fala isso, o que a gente tem que fazer é eliminar o risco. E como que a gente elimina o risco? São 3 fatores. Tirando o perigo, tirando a exposição e tirando a vulnerabilidade. O que é perigo, exposição e vulnerabilidade? Se a gente for pensar aí nesse caso da piscina, o perigo é o ralo. Você pode tirar o ralo, só que se você tirar o ralo, a piscina não vai filtrar. O que é exposição? São as pessoas expostas ao ralo. Então você pode delimitar uma distância em que uma pessoa não chegue próximo ao ralo. Ou você diminuir a vulnerabilidade. O que seria isso, né? Você diminuir a vulnerabilidade. Colocar uma tela em volta do ralo. Ou seja, está menos vulnerável. Se você tirar a tela, a pessoa vai estar mais vulnerável a ser sugada. Então, quando a gente trabalha nesses 3 fatores, quando a gente vai para um local, a gente analisa principalmente esses 3 fatores. O perigo, a vulnerabilidade e a exposição. Então, vamos dar um exemplo, um deslizamento de terra. Desde que o mundo é mundo, acontece deslizamento de terra. Quando que começou a ser um problema? Quando as pessoas construíram na área de risco. E esse risco ele tem o perigo do deslizamento, ele tem a vulnerabilidade da casa ser frágil e ele tem a exposição da pessoa estar lá. Se eu não tenho uma casa lá, ou seja, eu não tenho ninguém exposto. Um professor meu do Japão falava isso, olha, terremotos não matam pessoas, casas frágeis é que matam. Se a gente construir uma casa, um prédio anti-terremoto, essa casa não vai cair em cima de uma pessoa. E eles constroem prédios anti-terremotos no Japão. Então a gente tem que entender que isso aí são várias análises de risco, e as pessoas precisam de se é um local turístico, de se pessoas que frequentam lá, crianças, adultos, ter as orientações, ter as delimitações de risco e fazer isso de uma maneira que o passeio não vire uma tragédia. Infelizmente, a dor não cabe na imaginação. Nossa, o que essa família está sentindo? Mas o que o parque precisa agora é tomar atitudes para que isso nunca mais ocorra. E aí uma outra coisa que é muito interessante que acontece no Japão, todas as vezes que a gente tem um acidente trágico lá, os japoneses eles constroem memoriais para que as pessoas lembrem do que aconteceu e não se exponham ao risco. Então fica aí uma consideração para os
administradores do parque, né, várias coisas que eu falei nesse vídeo aqui que eles podem fazer, que eles podem tomar atitudes para que isso nunca mais aconteça. Beleza? Peço que se você gostou desse conteúdo, né, você se inscreva, deixe seu like, encaminha para alguém para saber desses detalhes, né, do resgate, que muitas pessoas falam sem ter propriedade, mas aqui eu procuro esclarecer vocês de como realmente é difícil uma operação como essa e como que a gente pode evitar esse tipo de acidente. Então um grande abraço, comando, e até o próximo vídeo.